Boa noite! Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é a nossa live número 3. Olá, Cris! Oi, Augusta, como vai? Como vão vocês? Que joia! Sejam muito bem-vindas. Boa noite, boa noite. Por favor, coloca aí para mim um joinha se vocês estão me ouvindo. Se vocês conseguem me ouvir bem, se a conexão tá boa. Tá tudo em ordem. Oi, Cá, como vai você? Boa noite, boa noite. Oi, meninas, põe aqui para mim se vocês estão me ouvindo, por favor, enquanto a gente espera aqui. Joia, joia. E vocês estão falando de São Paulo, tá todo mundo aqui de São Paulo. Nas outras duas lives, nós tínhamos pessoas do Sul, pessoas que estavam em Piracicaba, algumas pessoas estavam em Itajaí, não é, Cá? E outras pessoas ali, Rio de Janeiro, Pirassununga. Então, de onde vocês estão falando? Vocês estão aqui em São Paulo? Conta aqui pra mim, enquanto a gente espera o pessoal entrar. Hoje é uma sexta-feira, eu tava em dúvida aqui se ia chover, se não ia chover, porque tá muito quente, bastante abafado. Vocês me ouvem bem? Tudo jóia? Vou pedir um favor para vocês aproveitarem e mandarem um aviãozinho aqui para 3 pessoas, para quem a live pode fazer sentido. Esse é o programa Tome as Rédeas da Sua Vida e se autolidere fora da Matrix. E hoje é a live número 3. Nós vamos falar a diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Vamos chamar aqui algumas pessoas para que possam participar aqui da nossa live. Vamos aqui chamar umas pessoas. Pode mandar aqui alguns aviõezinhos. Oi, Dina, como vai? Como vai? Boa noite, seja bem-vinda. Eu tava aqui perguntando se tá todo mundo falando de São Paulo. Preciso da ajuda de vocês e vou pedir sim, se vocês podem me auxiliar. Enviando aqui um aviãozinho. Oi, Leide! Oi, Marcelão! Tudo bom? Eu vou pedir para vocês para enviarem aqui um aviãozinho para a gente esperar mais algumas pessoas entrarem, porque hoje, boa noite, tudo bem? Oi, Lê, você chegou, que alegria, muito obrigada, você é uma tremenda de uma parceira, eu agradeço, sou imensamente grata, isso faz muita diferença, né? A gente sabe que faz diferença na vida da gente. Tem pessoas que me escreveram, pessoas que hoje não vão poder participar, mas eu tô muito feliz aqui com a presença de vocês, então eu dou as boas-vindas. Pergunto se todos estão falando de São Paulo. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando. Eu sou a Renata e tô aqui com você para que a gente possa ter um momento de construção em conjunto. Conta aqui para mim, nós tivemos, e eu vou contextualizar aqui para vocês, tá? O nosso programa Tome as Rédeas da Sua Vida e se autolidere fora da Matrix começou ali com a live número 1, em que a gente conversou sobre algumas... Oba! Oba! Quem mais vai mandar o aviãozinho? Pode mandar, gente, porque eu vou falar para vocês. Hoje eu nem sei se eu conto, eu tenho 2 segredos para contar. Eu não quero trazer para vocês aquilo que, quando a gente pesquisa... Oi, João Paulo, como vai? Muito prazer, boa noite. Eu tô aqui falando aqui para as meninas, tem acho que 2 meninos, né? Eu disse que eu não quero hoje trazer para vocês aquilo que a gente costuma pesquisar e que tá na internet. Não adianta eu trazer receita e vou trazer o que é uma meta smart. Eu quero trazer para você, e eu não estou dizendo que isso não seja relevante. Inclusive, oi Dedé, tudo bom? Inclusive, tem um porquê.
para nós traçarmos metas neurologicamente corretas. Ai, que bom, tô mais feliz, tô ficando mais feliz. Aproveitem, mandem um aviãozinho para pessoas, para quem pode fazer sentido estar aqui conosco hoje. Por quê? Eu quero contextualizar aqui para vocês. A live número 1 foi aquela em que nós conversamos e comentamos que muitos de nós, mesmo se sentindo ali satisfeitos, boa noite, bem-vinda, mesmo satisfeitos, mesmo muitas vezes realizados em muitas das áreas das nossas vidas, queremos melhorar, queremos aprimorar e queremos mais. E que é normal que a gente até sinta uma certa culpa. Porque diante de uma realidade em que tem uma desigualdade social tão grande, pessoas perdendo emprego, a gente se sente mal de se sentir mal por ter só um pedacinho ali que a gente gostaria que melhorasse. Tudo bem? O que eu tô falando tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Se tá fazendo, põe aqui a pílula vermelha para mim. E aí a gente escolheu. Em determinado momento, a gente faz uma escolha. Ou eu escolho a pílula azul, que é aquela que realmente vai me manter fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos e obtendo os mesmíssimos resultados. Ou eu escolho a pílula vermelha, aquela que vai me tirar da Matrix e que vai me proporcionar Boa noite, seja muitíssimo bem-vindo, todos vocês. E eu tô contextualizando aqui, falando que em determinado momento, na live 1 de segunda-feira, que ainda está no feed, a gente fez uma escolha. Ou se eu fico com a pílula azul ou a vermelha. E eu peço aqui para vocês, qual é a pílula que vocês hoje escolhem constantemente? No sentido de, vocês são protagonistas, vocês escolhem protagonizar, se autorresponsabilizar na história de vida de vocês? Manda aqui pra mim um coração. Pílula azul, é isso aí. É quem quer ficar na rotina, na zona de conforto, quem quer se abraçar à zona de conforto. E a pílula vermelha é aquela que eu tomo para sair da Matrix, para ir em busca de novas construções, de muito mais sentido e significado. E aí que eu peço para você, manda um avião aí para as pessoas, põe um coração vermelho para mim se você tá achando que isso é interessante. Beleza? Todo mundo tá me ouvindo? Põe joinha aqui para mim se tá todo mundo me ouvindo bem, se eu tô falando alto, se a conexão tá boa para vocês, tá bom? Bom, o que eu quero aqui colocar para vocês? Na live número 2, nós falamos sobre o quanto é importante nós identificarmos nossas forças, porque não adianta eu dizer quem não sabe aonde quer chegar, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Por quê? Porque quando eu tô com dor, não é, Marcos? Quando eu tô com dor, quando as coisas estão ali desafiadoras, eu nem sei aonde eu quero chegar, eu só sei que eu não quero mais aquilo para mim. Aquilo que eu estou vivendo no momento. Então eu não sei aonde eu quero chegar, eu só sei que eu não quero mais saber daquilo. Oi, Jussara, como vai? Boa noite, bem-vinda. E aí vem a importância de eu saber o quê? O que me faz feliz, o que faz com que eu me sinta realizada, com que eu me sinta realizado. Quais são os meus valores? O que é inegociável para mim? Qual é a minha bússola? Aquilo que norteia a minha vida. E que muitas vezes a gente não sabe, a gente não se dá conta de que muitas vezes nós estamos mega insatisfeitos e infelizes, vivendo um estado de constante descontentamento. Por quê? Porque, na verdade, se a gente examinar o que está acontecendo ali, é que existe uma situação que está ferindo valores meus. Por exemplo, vamos dar um exemplo? Oi, Jerry! Bem-vindo, Jerry, boa noite! O Jerry é marido da Simone,
Tá aí uma pessoa fora de série também. Gratidão por você também estar aqui. Então, o que acontece? Quando a gente vai examinar em determinadas situações, nós temos sim muitas pessoas, boa noite, muitas pessoas que estão extremamente deprimidas. Por quê? Porque estão vivendo situações, mas ali na rotina, no corre-corre, a pessoa nem parou para se perguntar. Posso dar 2 exemplos para vocês, sim ou não? Dou 2 exemplos? Dá um joinha aqui para mim se você quer 2 exemplos. Sim? Só pra gente contextualizar. Imagina uma mãe que adora seu trabalho, mas para quem o valor família é bastante alto, tá? E aí ela começa a viajar demais. Obrigada, Jean. Aí imagina o seguinte, Jaime, Jean. Nossa, eu tô muito feliz com todo mundo aqui novo que tá aqui na live 3, que é independente da 1 e da 2 que estão no feed, tá, gente? Eu tô contextualizando que na live 2 nós falamos que muitas pessoas estão descontentes, mas que exatamente pela rotina, por estarem no automático, e muitas vezes nós nos deparamos com situações assim, em que a gente tem alguma coisa que tá faltando, existe uma insatisfação. Só que quando a gente vai verificar aquela história de você ir ao médico e o médico falar o que tá acontecendo. Só que em dado momento ele vira pra gente e fala o que realmente está acontecendo. E aí a gente vai verificar o que está ali por trás. Boa noite, bem-vindo também, Joel. Então, imagine aquela mãe para quem o valor trabalho e o valor família são importantes. Só que de repente ela começa a viajar incessantemente e passar vários finais de semana fora. De repente, chega uma hora, ela é feliz, ela é realizada com esse trabalho, mas ela também ama e para ela é muito importante estar com a família. De repente ela começa a se sentir mal, começa a ter mal-estar e o corpo vai enviando sinais. O que é essa situação? Não estou dizendo que toda situação seja assim, eu estou dando um exemplo, tá? Bem-vindos, muito prazer. De repente, imagine o seguinte, que para essa pessoa começou a ferir o valor família, entende? E aí ela começa a se sentir mal. Então, em muitas das ocasiões em que a gente começa a ter alguma percepção de insatisfação e até de mal-estar, começamos a ter sinais enviados pelo corpo, convém a gente ir ali e examinar o que está acontecendo. Tá fazendo sentido para vocês ou não? Agora, eu vou dar um exemplo de uma situação na empresa que, de repente, é muito comum ali entre os jovens, né? Quando a gente faz mentoria para jovem, o jovem fala assim, pô, mas se eu arrumar um emprego em que eu vou ganhar muito bem, o jovem falava até há pouco tempo assim, tá? Que eu vou ganhar muito bem, como é que eu faço? E aí, às vezes, a pessoa entra na empresa, em que ela vai lá, ela vê ali, ó, onde tá aquele cérebro, ela olha para ali e na parede estão emoldurados na empresa a missão, a visão, os valores. E ela acha que aquela empresa é o máximo, que ela vai obter a maior realização do mundo. Só que ela começa a trabalhar ali, o salário é maravilhoso, a remuneração é alta, mas em determinado momento essa pessoa vê o quê? Que os valores não são vivenciados na prática, não tem ali cultura na empresa e a pessoa começa a se sentir mal. A pessoa começa, oi Glória, prazer, boa noite, bem-vinda. De repente essa pessoa começa a se sentir mal. Quando as pessoas vão examinar, oi Catita, boa noite, ela vai vendo o quê? Que os seus valores estão sendo realmente ali, como eu vou dizer, feridos. Porque nossos valores norteiam nossas vidas, são uma bússola que nós temos.
Então, nós falamos disso na live 2, do quanto faz sentido para nós ali olharmos, verificarmos quais são os nossos valores. E em determinado momento da nossa vida, é normal que esses valores sofram alteração. Quando a gente tem filhos e tá ali com uma família formada, é muito mais normal o valor família ser alto do que quando a gente é muito jovem, antes da gente casar, de ter um parceiro, uma parceira. Sim, faz sentido isso? E aí, tem valores que se alteram. Tem sim valores que se alteram de acordo com a prioridade. Não drasticamente, mas de acordo com a prioridade. Porque em algum momento, família, segurança, passou de repente a ser mais um valor meu, muito mais alto e importante. Tudo bem? Gente, o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês ou não? Ainda mais numa sexta-feira. Eu trouxe para vocês hoje, realmente, segredos que eu quero falar. Segredos por trás das metas. Não quero falar aqui sobre a receita das metas, que a gente vai na internet e a gente procura. E eu não estou dizendo que isso não seja importante. Mas, hoje, o nosso tema, na proposta do programa Tome as Rédeas da Sua Vida e se autolidere fora da Matrix, é nós olharmos para aquele caminho. Em determinado momento, existe ali uma escolha. E existe a diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E hoje eu quero sim falar para vocês sobre metas. Mas o principal é a clareza sobre as minhas metas. Não adianta eu traçar as metas SMART, se eu não tiver clareza. Então eu quero só contar para vocês. Quem é que inventou a história das metas? Então as metas, olha só, tem uma importância fenomenal para todo ser humano. E eu conto, vocês querem saber o segredo, inclusive da turma do MBA de administração da escola de Harvard. O que um estudo, um levantamento feito constatou? Vocês querem saber? Quem quer saber, põe aí a pílula, põe o coração vermelho para mim, por favor. Deixa eu ver vocês, que é a minha forma de nós interagirmos. Conta aqui para mim quem é. Jean, você quer saber? Jerry, você quer saber qual é o segredo? Qual é o segredo? Quem mais quer saber qual é o segredo? Conta. Só a Carla quer saber o segredo? Fala pra mim. Eu quero contar pra... Antes de eu falar em segredo, eu vou esperar, que eu não tô vendo o coração, nem fumacinha eu tô vendo. Eu só tô vendo a fumacinha com a cara da Carla. Então, o que eu quero falar pra vocês, né? Primeiro, Aê, Jean, muito grata, muito obrigada. O que eu quero dizer pra vocês? Quem começou o estudo com as metas foi um psicólogo, filósofo, tá? Mando no privado. Eu mando no privado pra Carla ou mando pra todo mundo? Vocês me dizem, conta aqui pra mim. Não, eu vou mandar pro Jean também. O Charles entrou aqui. Então, eu vou contar pra vocês. Bem-vindo, amigão, tudo bom? O Macy, olha só, o Macy iniciou os estudos a respeito. Olá, Lê, como vai? Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. O Macy, filósofo e psicólogo, iniciou seus estudos a respeito das metas, gente, em 1935. E a gente fica imaginando que é algo mais atual. Por quê? Porque o conceito de metas e metas SMART, inclusive, é um conceito muito utilizado em administração de empresas. Nas matérias, hoje é muito comum nas empresas e nas universidades. Ok. Só que a teoria das metas, até a Duda veio aqui, que legal. A Duda é uma empreendedora mirim e é uma menina porreta que faz coisas que vocês não têm ideia. Então, o que eu quero dizer? Em 1960, veio a teoria das metas. O pai da teoria das metas é exatamente o Locke. Todo mundo quer saber quais são os segredos por trás das metas? Porque eu quero dizer, o que o Locke descobriu com mais de 400 estudos? Gente,
Boa noite, muito obrigada, muito obrigada. Você acabou de chegar, é muitíssimo bem-vindo. Eu quero dizer o seguinte, o que o Locke descobriu? Exatamente assim. Primeiro, nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Sim, isso é uma realidade. E aí eu quero perguntar para você. Você pensa muito mais naquilo que você quer? Ou você pensa mais nas dívidas, naquilo que tá difícil, nos obstáculos, nas adversidades? Conta pra mim, põe aqui pra mim, não tem medo não, a gente tá conversando junto. E aí, você passa a maior parte do tempo pensando aonde realmente eu quero melhorar isso na minha vida, eu quero melhorar minha carreira, eu quero estudar e eu quero ter um relacionamento mais próspero, eu quero ter sucesso na minha carreira, naquilo que eu me proponho a realizar. Será que eu passo mais tempo fazendo isso ou eu passo mais tempo focada, pensando, presa nos problemas, nos desafios que eu tenho? Conta pra mim, vai? Homens, por favor, põe aqui pra mim, é a minha forma da gente interagir. E eu peço até pra vocês, escreve no papel, se você tiver oportunidade, pega um papel. Jerry, põe aqui pra mim, por favor. E eu pergunto pra você, se você hoje passa mais tempo focada nos problemas, nos desafios, nas dívidas, então eu vou falar uma coisa pra você, pelo amor de Deus, tire as contas da geladeira, tira a conta da geladeira, tá? Para de ter boleto pendurado na geladeira. Eu preciso, oi Érica, como vai? Oi Aninha, tudo bom? E aí eu quero perguntar pra vocês, o que eu tô falando aqui até agora? Eu tô parecendo uma biruta falando com vocês, ou o que eu digo tá fazendo sentido. Por que eu tô falando isso pra vocês? O Edwin Locke, tá, concluiu após mais de 40 anos de estudo, quando ele formulou a teoria das metas, ele realmente concluiu que nós nos tornamos aquilo em que pensamos na maior parte do tempo. Se nós tivermos ali como certo o fato de que na nossa mente passam cerca de entre 60 a 80 mil pensamentos por dia, eu pergunto a você, em que você pensa na maior parte do tempo? Você pensa, muito bom, na tua geladeira tem imã de viagem. Então eu vou falar para você, tire contas a pagar da geladeira. E quando você pagar as suas contas, não pague como quem diz, ai meu Deus, mais um, ai meu Deus, que sacrifício. Não, que bom, ótimo que eu tenho condições de pagar as minhas contas. Minhas contas são muito bem-vindas. E o que eu tô falando aqui, gente, eu tô falando coisas de neurociência, coisas de física quântica, e estou trazendo ferramentas aqui de psicologia positiva aplicada, também ferramentas de PNL e de coaching. O que eu quero dizer para vocês? Ok. E agora eu quero te perguntar, você foca em quê? Será que... e eu quero também te perguntar, você gostaria que seu marido, que a sua esposa mudasse? E você passa a maior parte do tempo pensando, eu quero ter um relacionamento melhor, mas eu quero que, na verdade, passe um cometa, inspire a minha mulher e a minha mulher melhore aquilo que eu acho que tem que ser melhorado. Ou eu quero que realmente passe ali um cometa e na verdade, que ele caia no meu marido de um jeito que ele transforme o meu marido. O que você quer? Você passa a maior parte do tempo pensando naquilo que você gostaria e nos desafios e nas questões que realmente são um problema, ou você pega seu pacote chamado problema, desembrulha, olha para ele, independente se o laço dele é bonito ou não, se o pacote é feio ou bonito, se é furta-cor, e você desamarra e se pergunta, o que eu tenho para aprender com essa situação? Conta para mim, você passa a maior parte do tempo
focado no problema, ou você olha para a situação, olha, extrai dali um aprendizado, desacelerar seu pensamento nas preocupações. Que ótimo que você tem consciência disso, Lê. Por quê? Porque eu quero trazer para vocês. Ai, que legal, que bom, cara. Então é um desafio. E aí, gente, o que você pensa é impublicável? Então eu quero trazer para vocês duas questões. Algo que é imprescindível para toda e qualquer pessoa. Ô, Ale, muito obrigada. Maravilha, maravilha. Algo que é imprescindível a todos nós hoje, para a gente conseguir ter paz, serenidade e para a gente conseguir lidar com os nossos desafios. Lembrando daquilo que é maravilhoso. Qual é a minha parte nisso que está acontecendo? Eu tenho controle sobre essa situação ou não? Será que eu tenho controle? Eu tenho alguma responsabilidade? Eu posso interferir no que está acontecendo? Alguém da minha família foi assaltado. Peraí, o que eu posso fazer? Não adianta eu ficar lá elocubrando. Lida com a situação. Eu preciso ajudar a pessoa, eu preciso ligar. O que eu faço? Ou eu vou ficar ali vivendo uma tragédia? Por que eu estou dizendo isso? Porque na maior parte do tempo nós passamos as nossas vidas presos ali às situações, ao invés de nós desenharmos e construirmos o nosso futuro. Não com excesso de futuro, não é essa a ideia. É viver o presente, mas sabendo fazer um planejamento eficaz, para que nós possamos construir metas neurologicamente corretas. Vocês querem saber mais a respeito disso, sim ou não? Põe aqui para mim. Ó, aproveita, porque agora é a hora de você mandar. Manda avião aí para 3 pessoas, para quem pessoas que você considera, pessoas por quem você tem carinho e que você acha, pessoas que você quer ver avançar com você na vida. Porque é tão importante. Nossos relacionamentos de apoio são importantíssimos. Eu vou aproveitar e trazer uma informação para vocês. Vocês sabem onde é que encontrar o maior índice de felicidade no mundo? Obrigada, Aninha. Onde é que encontrar o maior índice de felicidade no mundo? Numa favela em Calcutá, lá na Índia. Ou seja, olha para isso. Não tem nada a ver com o PIB do país, não tem nada a ver com o índice de desenvolvimento humano, a renda per capita. Mas a felicidade enquanto escolha, decisão e percurso está relacionada à qualidade dos nossos relacionamentos, especialmente a qualidade dos nossos relacionamentos e a qualidade dos nossos pensamentos, ok? Tá bom. Beleza, posso continuar ou eu tô falando aqui ou eu tô muito biruta? Será que hoje o pessoal tá desanimado porque é sexta-feira e é isso? É isso? Conta aqui pra mim. Fala pra mim, quem é que quer saber mais? E aí eu vou contar pra vocês. Por quê? Porque eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante. Mais importante do que eu saber formular uma meta é eu entender o seguinte: por que as pessoas têm uma tremenda dificuldade em formular suas metas? Primeiro, porque a pessoa fica muito mais tempo focada no problema, naquilo que é complicado para ela, e ela fica tão presa àquilo que ela mal consegue ter clareza para que ela possa desenhar ali o que ela quer para a vida dela. E que essa meta seja congruente com os valores dela. Porque não adianta eu dizer assim, eu preciso ganhar dinheiro. E a gente pergunta, por que isso é importante para você? E o que é mais, quem é mais importante para você? O que é mais... é o papagaio, é o periquito, é a minha família. E aí a gente vê que o dinheiro não está encaixado ali. Então, de alguma forma, a gente vai se auto-sabotando. O que eu tô falando faz sentido pra vocês ou eu tô falando um monte de baboseira? Pode contar pra mim. Eu tô falando o que a ciência fala. E aí eu quero fazer uma pergunta pra você.
Outra coisa que é muito importante para a gente formular, quando a gente vai formular metas, é assim, por que as pessoas têm uma dificuldade em formular metas? Porque eu de verdade, eu tenho medo de formular metas e de não alcançar, sabe? Eu prefiro sonhar baixo, porque aí se eu não realizar, não aparece, aí eu não fracasso. Pois é, só que eu tenho uma coisa para te contar, em relação às pessoas, a gente não pode confundir isso, tá? Em relação às nossas metas, é de extrema importância a gente ter expectativas elevadas, tá? Por quê? Quero te perguntar uma coisa, quem me ajuda aqui? Medo da frustração, isso mesmo, medo da frustração, medo da rejeição, medo do fracasso, medo do que os outros vão pensar, né? E isso a gente sabe que a gente não quer. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que mais vale você ter uma expectativa de faturar na tua empresa 100 mil reais? Olha só, se eu tenho uma expectativa de faturar 100 mil reais mensais, o que vale mais? Eu alcançar 60% de 100 mil reais mensais, ou eu ter uma expectativa de 15 mil e eu alcançar 100% dos 15 mil? Qual é a diferença? Conta pra mim. Para o alto e avante. Mas fala pra mim, olha só, você percebe? Quando a minha expectativa é assim, 15 mil por mês. E aí, mais vale eu alcançar 100% de 15 mil? Ou eu tenho uma expectativa elevada? Óbvio, congruente, consistente, com estratégias, com toda uma estrutura para ser alcançada. E eu alcançar 60% de 100 mil. Conta aqui pra mim, gente, me ajuda. Vai, sou só eu que tenho aqui problema com matemática? Conta aqui pra mim o que é mais interessante. E aí eu tô falando o que o Locke constatou, que é muito importante, é imprescindível nós termos expectativas elevadas, tá? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonhar grande. E digo mais, o Walt Disney transformou o que transformou na realidade, óbvio, com o irmão dele, que era uma parceria, o Roy e o Walt. O que acontece? Um sonhava muito alto para transformar o impossível no possível, e o outro ia lá e executava. Gente, tudo que existe hoje no mundo físico, no mundo real, nasceu aqui, ó, na nossa imaginação. E a Coca-Cola no primeiro ano vendeu 20 galões, 20 barris. Sabrininha, você tá aí, que gostoso. Nossa, que gostoso. Então, e aí mas vocês não estão falando aqui pra mim, manda pra mim coração vermelho, manda pra mim tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido, porque aí eu quero saber, chama mais gente aqui. Oi, Sabri, tudo bom? Conta pra mim se tá fazendo sentido, manda aqui, Jean, Jerry, Lady, Catita, manda aí pra mim, gente, por favor, me ajuda aqui a ler. Eu quero saber se o que eu tô falando aqui está fazendo sentido aqui, ó, no campo das ideias. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque, gente, eu quero falar pra vocês, a maior habilidade pro sucesso é alcance de metas. A maior habilidade de uma pessoa bem-sucedida é alcance de metas. Só tem um detalhezinho, tá? Que não é só detalhe. É isso que eu quero dizer pra vocês. Vocês querem que eu fale ou não querem? Se vocês não querem, eu não falo. Eu paro de falar, porque aí eu não falo. O que você quer? Eu quero dizer pra vocês, a habilidade mais significativa pro alcance de sucesso naquilo que nós nos propomos é o alcance de metas. Obrigada, Jean, obrigada. E por que eu tô falando isso? Porque dominar essa habilidade vai nos permitir... Oi, Ale, boa noite. Vai nos permitir alcançar metas. Você quer aprender qual é o maior segredo para que eu possa formular metas? E eu não tô nem falando... Tem coisas que não dá para eu falar aqui. Oi, Karina, como vai? Mas você quer saber qual é o maior segredo na formulação de metas?
Querem saber? Sim ou não? Põe aqui pra mim, coração vermelho. Por quê? Eu quero dizer pra vocês primeiro uma frase que é do Brian Tracy. O Brian Tracy é um dos maiores especialistas em negócios e desenvolvimento de liderança. O que acontece? Nossa, que bom, tem um monte de família aí, né? Eu quero dizer pra vocês o seguinte. O Brian Tracy, eu até vou falar porque eu não sei de cor, mas ele fala o seguinte, né? Que o sucesso pode ser resumido às metas. Todo o resto é resto. Basicamente, nas minhas palavras, o Brian fala isso. E aí, o que eu quero contar pra vocês, gente? Quem é que quer ouvir aí? Conta pra mim, Carla, conta pra mim aqui a Sabrina. Então, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Um estudo que teve início ali na Escola de Administração, no MBA de Administração de Harvard, lá em 1979, com mais de 400 alunos da Escola de Administração de Harvard, constatou o quê? Olha só, perguntaram aos alunos: você tem metas claras e por escrito daquilo que você quer para a tua vida? Quantos por cento desses alunos vocês acreditam que tinha metas claras e por escrito daquilo que queriam para a vida? Chuta aí, põe para mim. Quantos por cento? 400 alunos da escola, ali do MBA, da Escola de Administração de Harvard. Quantos alunos vocês acreditam que responderam: sim, eu tenho metas claras por escrito? Charles, conta aí para mim, fala para mim. Quanto você acha? Olha, esse estudo foi realizado entre os anos de 1979, 1%, 10%. Então, eu vou contar para vocês. Olha que legal, que legal. Oi, Denilson, como vai? Seja bem-vindo. Então, nesse estudo realizado entre os alunos de Harvard, foi perguntado, em 1979, perguntaram: e aí, quem aqui, boa noite, quem aqui tem metas claras por escrito? Adivinha quantos por cento? Alguém falou 10, a Carla, a Sabrina falou 1. Então eu vou contar. 3% dos alunos do MBA de Administração de Harvard tinha metas claras por escrito. Só 3%. Oi, Rogério, como vai? Muito prazer, já ouvi falar muito bem de você. Muito prazer. Bem-vindo, boa noite numa sexta-feira de muita alegria. E eu tô contando pra turma, assim, desse estudo que foi realizado com os alunos ali do MBA da Escola de Administração de Harvard. Em 1979, perguntaram para os 400 alunos: e aí, você tem metas claras e por escrito na sua vida? 3% dos alunos responderam: sim, eu tenho metas claras e por escrito. Obrigada. Adivinha, gente, quem é que respondeu: eu tenho metas, mas eu não tenho por escrito? 3% metas claras por escrito. 13% dos alunos tinham metas, mas não tinham metas por escrito, tá? Olha só, hoje a gente tá aqui com uma turma de rapazes. Eu tô chamando todo mundo de menino, rapaz, tá bom? Ô, Laís, como vai? Boa noite, Laís, bem-vinda. A Laís é da turma da Carla, do Marcelo, do Caco. Então, 3% dos alunos tinham metas claras por escrito. 13% dos alunos tinham apenas metas, mas não por escrito, metas claras. E aí, quanto sobra, gente, de 100%? 3% e 13%. E aí, quanto sobrou? 84% do restante dos alunos só queriam terminar o curso de administração de empresas ali na escola do MBA de Harvard. Ok, passados 10 anos, de 1979 a 1989, o que aconteceu, gente? Vocês não fazem ideia. Olha, eu vou falar para você, 10 anos depois, aqueles 13% que tinham metas claras, não por escrito, simplesmente ganhavam o dobro dos outros. Olha, o dobro
dos outros alunos, daqueles 84 que não tinham metas, sabe? Só quero terminar meu curso e tá tudo bem. Ganhavam o dobro, gente, o dobro, tá? Só que os 13%. E adivinha o que aconteceu com os outros 3% dos alunos que tinham metas claras e por escrito? Esses 3%, olha a Simoninha que tá aí. Gente, a Simone, eu quero falar pra vocês, a Simone é do grupo de 2017. E ela, a gente tá sempre em contato, isso é muito gostoso, né, Laís? Isso é muito gostoso, porque a gente acompanha, nós nos acompanhamos, e isso é bacana. Eu posso dizer para vocês com alegria que o que a gente observa, que isso é desenvolvimento sustentável, tá? Porque quando você trabalha a plasticidade, quando você trabalha a plasticidade cerebral, você trabalha os mecanismos que fortalecem essa circuitaria neural. E além de tudo, nós também reforçamos ali comportamentos. Acho que o Rogério sabe mais do que eu até. Nós vamos reforçando e internalizando ferramentas, nós vamos nos apropriando ali das ferramentas, mas trabalhando nossa fisiologia, trabalhando o cérebro, toda essa circuitaria para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável, perene, ao longo do tempo. E a Simone, gente, ela é do grupo de 2017. E eu nem vou falar, porque eu perguntei se ela topava falar aqui. A Simone tem uma experiência muito bacana para contar. Mas eu vou. Bem-vinda, Anne, bem-vinda. Eu tomei umas broncas, então vocês me... eu te dou as boas-vindas. Portugal é muito querido, viu? Eu tenho grandes amigos em Portugal. É muito bom vocês estarem aqui e é uma alegria imensa. E eu tava contando aqui exatamente, gente, os 3% dos alunos ali do MBA de Administração de Harvard, aquele pessoal que tinha metas claras e por escrito, faturava, tá? Nesse espaço de 10 anos, eles estavam ganhando 10 vezes mais que os outros 97% juntos. Então, eu pergunto a vocês, e aí, ter metas claras por escrito faz sentido ou não faz? É algo que traz impacto na minha vida ou não? Dá pra entender? Olha, mais do que eu saber o que é uma meta SMART e de eu trabalhar uma meta neurologicamente correta, eu compreender que eu escrever, quando essa coisa da escrita, gente, já se falou muito de retirar a escrita das escolas. E por que é que, ainda bem que isso não teve um avanço, porque a escrita é muito importante. Se a gente parar de escrever, pelo amor de Deus, eu não sei o que acontece com o nosso desenvolvimento. O nosso cérebro, gente, pesa cerca de entre 1,3 a 1,5 quilos. Nós temos hoje neurônios no coração, no cérebro e no intestino. Só que esse amigo aqui controla tudo. E ele quer economizar energia. Então, se a gente entende um pouquinho mais de como trabalhar essa elasticidade desse querido cérebro, a gente faz com que todos trabalhem em sintonia para avançar no alcance daquilo que a gente pretende para a nossa vida. Faz sentido isso que eu tô falando para você ou não? Se você agora, nesse ponto, você tivesse que escolher uma pílula azul ou uma pílula vermelha, qual pílula que você escolhe para tua vida? A azul é aquela que vai falar assim, olha, eu quero a mesma vida que eu tenho, tá tudo jóia, tudo beleza, mas assim, quero ficar aqui, tudo igual, fazendo as mesmas coisas com os mesmos resultados. Obrigada, Denison. Por outro lado, se eu tomar a pílula vermelha, eu quero sair da Matrix. Por quê? Porque sou eu que delineio a minha vida, protagonizando a minha história, como realmente com autorresponsabilidade. É fácil? Lógico que não é. Quem quer moleza, senta no pudim, né?
Como diz meu professor de neurociência, quer moleza? Senta no pudim. Mas a gente sabe que a vida é feita disso, certo? E aí, conta pra mim, eu não tô vendo pílula vermelha aqui pra mim, eu não tô vendo pílula vermelha. Manda pra mim pílula vermelha. Porque eu quero conversar com você exatamente naquela linha das metas. Nós costumamos estabelecer metas, a gente pensa tanto nos problemas, nos desafios que a gente tem, que o que acontece, gente, quando a gente pensa muito nisso, o filtro da nossa mente fica cercado, tá ali. Imagina um feltro ali de coar o café. Se aquele feltro tá contaminado por várias coisas, como é que eu vou coar direitinho o meu café? E olha, eu nunca falei isso, eu tô falando isso agora, tá? Mas isso faz sentido. Mas eu vou falar pra você, não vou nem falar de viés cognitivo, nada disso. Eu quero dizer o seguinte: se eu coloco no teflon da minha mente, o teflon não é aquilo que eu ponho ali naquela frigideira para que as coisas não grudem, ok. Mas se eu coloco aqui no teflon da minha mente, realmente que viver é um fardo, e eu coloco aquela fala de que eu mato um leão por dia, a minha vida vai se tornar uma selva. Porque na minha concepção, na sua, o leão tá onde? O leão não tá passeando na rua, o leão tá na selva. E se a minha fala é essa, eu trago isso para minha vida. Nós nos transformamos naquilo em que pensamos na maior parte do tempo. E aí, como é que eu posso cuidar, então, da qualidade dos meus cerca de 60 a 80 mil pensamentos diários, de tal modo que eu tenha uma circuitaria muito mais eficaz, de modo que as minhas conexões neurais ou neuronais sejam muito mais eficazes para que eu alcance aquilo que eu desejo para minha vida. Você quer saber mais ou não? Sim ou não? Eu quero só contar uma coisa para vocês que eu acho que é bem bacana, mais importante que eu disse, né, do que a gente saber a regra ou até poder falar de metas neurologicamente corretas. Só para vocês terem uma ideia, tem uma moça, nossa, sabe que eu tô adorando que tá cheio de rapazes por aqui hoje, eu tô amando isso, muito bem-vindos. E eu tô adorando, que bom, sim, obrigada. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem uma história, eu hoje não vou saber precisar, tá bom, onde ela está, mas é uma história verídica de uma moça que conta o seguinte, que desde a adolescência ela traçava ali, ela escrevia que ela queria casar com o amor da vida dela e um dia, passeando com a mãe, ela comprou uma gravata e era uma gravata amarela e a mãe falou, essa gravata é pro seu pai? E ela, não, essa gravata não é pro meu pai. E você vai ficar quietinha e vai ser minha amiga, minha confidente. Essa gravata é do homem da minha vida, do amor da minha vida. E guardou ali na penteadeira, tá? Era uma adolescente, isso aqui é fato. E o que acontece? Vocês não têm ideia. O tempo foi passando, ela olhava para aquela gravata todas as noites. Oi, Fernando, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Ela olhava todas as noites para aquela gravata. E ela olhava e ela ia praticando o quê? Ó, a visualização. Ela punha na tela em branco, ela coloria aquilo. Ela sentia, pensava, sentia. E aí ela foi com pensamento, sentimento. E vocês não vão acreditar. Eu vou resumir a história, tá? Oi, Lê, tudo bom? Eu vou resumir a história para vocês. Essa moça, lá pelas tantas, noiva, quando ela estava no altar, não é que o noivo entra, gente, e o noivo entra com uma gravata amarela igualzinha a que ela comprou um dia. E isso não é historinha para boi dormir, isso não é historinha de contos de fadas, isso é real. Então, se a gente soubesse o poder que a gente tem na nossa mente, nossa, gente, o dínamo que a gente tem aqui, eu nunca mais punha caraminhola na minha cabeça. Eu nunca mais parava para pensar
pensar nas dívidas que eu tenho e eu ia lá pensar nas coisas, como é que eu vou fazer para que a realidade que eu quero se torne palpável e aconteça na minha vida. Então, a minha proposta aqui, a minha pergunta para vocês, responde para mim. Tudo aquilo que você vem fazendo hoje, aquilo que você tem feito, te aproxima ou te afasta daquilo que você quer para sua vida? Quando a gente alcança algo, aquilo é importante para nós, satisfaz um valor. Por exemplo, se para mim eu quero segurança para minha família, eu quero comprar uma casa própria e assim por diante, por trás dessa compra, por trás dessa conquista ali que eu batalhei e eu fui estruturadamente em busca daquilo, por trás daquilo, qual era o valor? A segurança da minha família. Oi, Pri, boa noite, tudo bom? Boa noite, Pri. Olha, você perdeu a história da gravata amarela, já você pergunta pro pessoal. Então, pessoal, o que eu tô falando aqui tá muito biruta pra vocês ou é algo palpável? Conta aí pra mim, gente, por favor, porque eu tava falando exatamente. Boa noite, Pri. Manda aqui um coração pra mim, por gentileza. Eu tava explicando, Pri, como é importante a gente ter expectativas elevadas na formulação das nossas metas. Isso não tem nada a ver com criar expectativas em relação às pessoas. Não, eu tô falando em relação às metas. E como isso é importante? Porque, via de regra, e a nossa virada de chave é exatamente aquilo. Quando a gente entende que nós nos tornamos aquilo em que pensamos na maior parte do tempo. E que eu posso fortalecer a minha plasticidade cerebral, eu posso fortalecer minha circuitaria aqui para cuidar da qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, para que eu vá em busca daquilo que eu preciso ir para realizar, para ser uma pessoa mais realizada. E aí eu aproveito para dizer para vocês, gente, o sucesso deixa pistas. E de que sucesso eu tô falando? Eu estou falando do sucesso naquilo em que nós nos propomos a realizar. Então, pessoas realizadoras, os grandes realizadores, têm uma autoeficácia lá em cima. São pessoas que encaram, o que a Carla e eu falamos pra caramba, que é o quê? São pessoas que falam assim, eu não tô me importando quantas vezes eu vou cair, porque cair faz parte. O bebê, quando engatinha e vai pelo processo, alguns andam sem engatinhar. Aninha, que gostoso te ver aqui. A Aninha, olha, a Aninha é uma engenheira, né, Aninha? A Aninha já foi presidente do MTE da Unicamp, né? E quantas mentorias que a gente teve junto ali, quantas emoções que nós vivemos e quantas histórias. Eu tenho o maior orgulho dessa menina, como eu tenho orgulho de todo mundo que tá aqui. Eu acho que, nossa, isso faz com que a vida da gente tenha sempre mais sentido. A gente olhar para as pessoas, a gente vê o voo das pessoas, isso dá mais sentido, isso fortalece a gente, a nossa crença de que o ser humano foi feito para voar e que é muito bom, nós somos uma grande rede, né? E eu tava falando aqui dessa nossa, assim, de que grandes realizadores têm uma autoeficácia elevada. E aí, para eu ter minha autoeficácia elevada, tô falando de um dos pilares da autoliderança. A Pri já conhece a ferramenta do Albert Bandura, né, Pri? Do Brasão, a Carla conhece, a Simone, muitas pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Algumas empresas utilizam essa expressão. Vamos bandurar isso. Bandurar nada mais é do que modelar. Então, ao invés da gente ficar, sabe, focado em tudo aquilo que nós não queremos, na vida que a gente não quer, em colocar a conta pendurada e pregada na geladeira, vou pensar em tudo aquilo que eu tenho para realizar, em quantas coisas boas eu tenho pela frente. Óbvio que eu vou fazer isso com estratégias, com planejamento, porque
Olha aí as metas. Aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Como é que eu quero melhorar se eu não mensuro de forma estruturada, tá? Isso é muito importante. Então, o que que acontece? Ana, tô muito feliz de ver você aqui, viu? Muito feliz mesmo. Eu gosto pacas de você. É muito legal isso. E aí, eu quero colocar para vocês, olha como isso é importante, né? Olha aqui, tem uma parceira também maravilhosa. Então, eu acho que a grande pergunta que a gente deve fazer, mais importante do que qualquer receita das metas, quando a gente já entendeu como é importante eu ter minhas metas claras, bem claras para mim, e ter por escrito, por quê? Porque lembra quando eu olho para esse dado, que 3% dos alunos de administração de Harvard, 10 anos depois desse estudo, quem tinha metas claras por escrito, ganhava 10 vezes mais do que os outros 97%. Então, olha como é importante a gente ter aquilo que a gente quer mesmo, ali, claro e por escrito. Só que a gente passa tanto tempo focado em eu tenho dívida, eu tenho conta para pagar, eu não consigo isso, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, que a gente deixa de lado aquilo que faz toda a diferença na vida da gente. E é cuidar do quê? Da qualidade dos nossos pensamentos. O que eu estou dizendo aqui, tá fazendo sentido para você querer um pacote de pílula vermelha, ou eu tô falando para você um monte de baboseira? Fala para mim, põe um joinha, põe uma pílula, um coração vermelho para mim. Conta aqui para mim se para você quer mais? Você quer mais? Eu quero saber. Eu quero saber se você quer mais. E eu quero também falar com você que, olha só como é importante. Eu quero perguntar para você. Obrigada, Fri. Hoje, olha para sua vida hoje. E aí eu pergunto, né? Assim, sabe aquela coisa? O que você gostaria de ter no lugar? Nós já falamos do nosso eu ideal, do nosso eu real, do nosso eu ideal. A gente falou do Boyatzis. Nós já falamos como é importante. A gente usa o que aconteceu no passado, honrando nossas raízes, mas nada de ficar 80% preso no passado, com aquilo que a gente viveu, que não foi tão legal, que não foi tão bacana. Solta. É tão importante a gente viver aqui no presente, mas lembrando que o mundo não vai acabar amanhã. Nada de excesso de futuro, mas planejar um futuro que a gente quer para nós é exatamente, tá aí, é você ter seu projeto de vida e você ter muito certos para você quais são seus valores, o que é inegociável, o que te faz feliz, o que te proporciona leveza, e cada um naquilo que faz sentido no seu modelo de mundo, né? Oi, Nath, tudo bem? E aí eu não posso deixar de falar para vocês o seguinte: o que é que potencializa? Gente, olha aí, ó, chefe Natasha. Aí eu não posso deixar de falar, e eu até vou deixar a Simone também falar, que é muito importante. Agora eu quero falar para você outra coisa. Um dos segredos das metas é a gente ter as metas claras por escrito. Não vou falar da receita porque não dá, aqui não é essa a proposta. Que aí depois eu te conto quais são os maiores erros na formulação de metas, quando eu tenho, por exemplo, meta de terceiro, ou quando é uma meta que ela se contrapõe a um valor meu. Lembra daquilo que eu disse da mãe que trabalha pacas? Boa noite, querida. Olha aí, especialista em yoga do riso, meditação também. Então, imagina o seguinte, aquela mãe que ama o trabalho, se realiza, ama a família, mas o valor família para ela é algo tão inegociável, tão sério, importante, e de repente ela mudou ali de empresa, a empresa mudou a sede e essa pessoa começou a viajar. Ela começou a viajar 3 finais de semana por mês. E aí o corpo que fala começou a manifestar. Nossa, eu adoro meu trabalho, mas tem alguma coisa, eu tô me sentindo mal, começo a ter crise de ansiedade, começo a ter mal-estar. Então, toda vez que
você começar a ter alguns sinais ali, dá uma investigada, que situações estão acontecendo para que o seu corpo esteja falando para você, olha, ei, te cutucando para dizer, tem algo aí a ser examinado. E aí, quando você olhar para a situação, olha com carinho, olha com alto amor, com alto acolhimento e empatia. Olha para você sendo um ser humano que sente dor, que sente raiva, que sente várias coisas. Mas quando a gente olha e fala, puxa, eu amo o meu trabalho, mas isso aqui tá demais, eu tô ficando muito longe. Então, a gente pode fazer melhores construções que têm significado e sentido para nós. Porque não adianta a gente passar a vida se esfolando, correndo atrás de tudo para ter as coisas, se a gente está ferindo o nosso ser, tá? Porque o desabrochar de verdade ali, para a gente florescer em todas as áreas, e hoje a gente sabe, não é só o PERMA, é o bem-estar nas suas 5 dimensões, mais a vitalidade, a saúde. Então, tem que fazer sentido para cada um de nós. Fala para mim se o que eu tô falando faz sentido ou não. Sim ou não? Pílula vermelha para mim, você quer? E aí? Oi, Magali! Olha aí, a Magali também é especialista em metas. Tá aí, especialista em metas. Seja bem-vinda, Magali. Então, conta pra mim. Magali tá mandando pra mim. Grace, Natasha. Natasha, fala você agora. Boa noite, querida. Boa noite. Que satisfação ter você aqui. E olha, é com muita alegria que eu digo a vocês o seguinte. Como é magnífico quando você vibra numa linha ali, porque imagina você traçar metas, você entender a neurologia e a plasticidade do teu cérebro, entendendo o comportamento, trabalhando ali com o maior potencializador de metas. Sabe qual é? As forças de caráter e assinatura. Então, o que são as forças de caráter e assinatura? Maria Helena sabe pra caramba também. As forças de caráter e assinatura, imagine o seguinte, resultado de um estudo em que compilaram ali, imagina todos os códigos da humanidade, Código de Hammurabi, a Bíblia, o Alcorão, desde os primórdios, desde a época ali de Aristóteles, compilaram e os estudiosos concluíram que todo ser humano não disfuncional, ou seja, todo ser humano aparentemente, mas não, fica aqui com a gente, fica aqui, Rogério. Imagine o seguinte, todo ser humano não disfuncional, tá? Ou aparentemente funcional do nosso planeta tem 24 forças. É sério? É sério. E força é força. E o que são as forças? As forças de caráter e assinatura são características positivas da nossa personalidade. Como assim? Imagina que força é força. E nós temos as 24. Nós não temos algumas, nós temos todas as forças. Em maior ou menor intensidade. Aquelas que nós utilizamos em maior intensidade são aquelas que praticamente, quando a gente pergunta assim, eu pergunto para você, você quase que usa sem perceber. É tão natural, é natural para você. E essas são as chamadas forças de assinatura. Elas juntas, e para quem estuda de modo aprofundado, não são só 5, são de 7 a 9 forças de assinatura. Então, quando a gente vai ver, imagina, nós queremos, todo ser humano precisa, nós queremos ser amados, nós queremos ser reconhecidos, ser aceitos, nós queremos pertencer. Mas, gente, a gente quer deixar a nossa assinatura no mundo. E isso faz parte da nossa singularidade, de eu reconhecer em você o diamante que você é. De eu reconhecer que cada um de nós é uma pedra diferente, com uma lapidação única. E isso é maravilhoso. Porque quando a gente olha para isso, agora eu vou falar para você algo que não é meu, tá? Aristóteles dizia o seguinte:
Quando nós utilizamos nossas forças e nossos talentos no potencial máximo, vivendo de acordo com os nossos valores, a gente alcançou a vida plena. Só que o pai da psicologia positiva traz pra gente ainda, quando a gente usa as nossas forças de modo consciente no dia a dia, o que a gente faz, gente? Lá atrás eu dizia uma coisa, agora eu tô aprendendo mais, que bom! Nós potencializamos os resultados em todas as áreas da nossa vida, em até 18 vezes. Você achou isso aqui interessante ou eu tô falando besteira? Conta pra mim. Por quê? Natasha, conta aí pra mim. Dali a pouco a Simone vai falar também. A Simone é do grupo de 2017. E eu não posso me esticar muito, porque senão vou levar bronca, porque hoje é sexta-feira. Mas, por isso que eu valorizo muito quem tá aqui. Eu valorizo muito, é aquilo, né? Rogério, é aquilo, né? Eu vou contar pra vocês, gente. É igual a alegoria das cavernas de Platão. Imagine o seguinte, olha o André entrando, outro cara aí, especialista em mindfulness também, olha só. É igualzinho essa metáfora que eu vou falar, que é da alegoria das cavernas de Platão. Quando a gente tá numa caverna, quando nós estamos, imagina assim, que você tá numa caverna de cócoras, tá escuro e você tá acorrentada ali, de cócoras no escuro, acorrentado, ou seja, super desconfortável, numa posição em que você tá cheio de dor. Tá escuro, mas lá atrás de você tem uma fogueira. E aí você só vê sombras passando na tua frente. Essa é a sua vida. Lá pelas tantas, imagine que você começa a se mexer. E aí você se espreguiça, você estica. Opa, soltou a corrente. Opa, soltou aqui também. E aí você descobre que a corrente ali na perna, opa, soltou. E você estica a perna, tá com dor, tá doendo, lógico. Você tá a vida toda ali naquela posição, todo atrofiada. E aí você se estica de tal modo que você investiga e você sai da caverna. Aí você descobre lá fora o verde, né? O verde. E você olha num primeiro momento, você dói demais, porque você estava no escuro, você não estava habituado à luz. Mas quando você começa a se habituar e você olha para aquele colorido, você olha para o cheiro, para as cores, Oi, Jadson, boa noite, tudo bom? E imagina o seguinte, o que você quer fazer? Fala pra mim, qual é a primeira vontade que a gente tem quando a gente passa por isso? A gente quer correr dentro da caverna e buscar todo mundo que tá lá. É ou não é assim que a gente quer fazer? O autoconhecimento é uma delícia, porque ele nos liberta. Ele nos permite, tá aí, ó, descascar camadas da nossa cebola, mergulhar ali para dentro de nós e nos conhecer. É fácil, é tudo gostoso, é igual fazer massagem. Lógico que não é, vai doer, gente. A gente vai mexer em feridas, a gente vai mexer ali na criança, mas a gente tem o poder de ressignificar. Só que também cabe a nós entender que cada um tá no processo, cada um tem seu timing, certo? O que eu tô falando tá chato ou tá gostoso? Eu vou voltar para as forças, tá? O que eu quero dizer sobre as forças? Imagina o seguinte, quando a gente usa as nossas forças, tá? De modo consciente no dia a dia, crescer dói, né? Crescer dói, né, cara? Dói mesmo. Mas quando nós usamos as forças de modo consciente no dia a dia, nas nossas vidas, nós potencializamos os resultados em todas as nossas áreas. Só tem alguns segredos. Por quê? Porque muitas vezes o nosso termostato das forças está desregulado. E às vezes a gente superutiliza algumas forças e nós subutilizamos outras. A Adriana contou segunda-feira que a força ali da apreciação da beleza, ela utilizava talvez um pouco a mais. E que a gente fez um ajuste. Natasha, você quer contar um pouquinho sobre as forças? Você quer contar um pouquinho, Nath, sobre a tua experiência?
Se ela não quiser falar aqui, ou não sei se a Nath ainda está aí. Você tá aí, Nath? A gente trabalhou e ela falou disso, a gente já falou a respeito disso numa live, então eu posso falar. Natasha e o Celso tem um empório maravilhoso na região do Tatuapé, o Planeta dos Frios. A Natasha tem também vários negócios, mas ela trabalha com marmitinhas personalizadas. A Natasha é chefe, é professora de gastronomia, enfim, é uma buscadora também, né? Seu termostato. Ô, minha Flor, eu vou dar uma notícia para você. O termostato de muitos de nós. E vou falar mais. É tão bacana, porque quando a gente aprofunda o nosso estudo, adivinha, tem mais de 70 ferramentas para a gente trabalhar aquilo que a gente vê quando tem choque, colisão de forças. Quando eu entendo, por exemplo, que integridade é um valor altíssimo meu, é uma força muito alta que está relacionada a quê? Principalmente a autenticidade, de repente choca com a outra pessoa, com meu pai, ou enfim, eu vou fazendo ajuste. Ou quando eu entendo quais são meus botões quentes, sabe? E aí a gente vai ajustando. E a Natasha e o Celso, eu falo sim, falo com muita alegria, porque os dois tinham amor lá em cima, marido e mulher, cada um com negócio. Hoje é aniversário do Celso, então natural que a Natasha tenha saído. Mas olha só, o amor lá em cima e o humor lá embaixo. E você, normalmente, a gente não sobe uma força que tá lá embaixo de cara. Não é assim, a gente pega uma força situacional, que é a força média, e a gente vai trabalhando isso. Mas por que eu tô dizendo isso pra vocês, gente? Porque tudo aquilo que a gente quer, quando a gente vai ver, a gente não tem as gavetinhas onde a gente põe. Olha, agora é trabalho, essa gavetinha. Agora é... Não, a gente já sabe que esse olhar, essa percepção é sistêmica. Então, não tem essa de ir só bem no trabalho e em casa não tá legal. Então, é muito bacana, porque quando a gente usa isso, você vê o resultado. E eu tô falando disso porque eu vou conversar com uma pessoa aqui. Eu posso? Se você tá aí, eu posso. Porque ela falou pra mim assim, a Simone é do grupo lá de 2017. E ela falou pra mim, aconteceu tanta coisa. Oi, Xavier, como vai? Aconteceu tanta coisa. Você tá aí, Si? Eu posso chamar você aqui pra você contar a Si tá aqui, tadinha. Gente, a Si teve no hospital ontem. E ela falou, não, eu quero contar, porque inclusive ela teve uma experiência de usar as ferramentas com a amiga dela. Sempre aqui, eu te amo, viu? Posso te chamar aqui, Si? Porque a melhor pessoa pra contar é você, não sou eu. Pode ser? Pode? Pode sim. Tô te chamando, tá? Peraí, eu vou aqui. Vamos lá. Simone. Gente, eu tenho que contar pra vocês. Já convidei. Sim, veja você se chegou aí. Aê! Ai, eu vou pedir Peraí que pra... tá do lado errado aqui, Tá peraí, tudo bem. Eu vou pedir pra alguém bagunçado. brincar aqui. Ai, que Boa gostoso. noite para todos. Boa noite. A Simone é da turma da Ana. Simone é da turma da Ana. Eu não sei se a A Aninha... linda Ana, adoro, falo com ela direto, adoro Que ela, adoro. legal, que bacana. Ó, você é uma querida. Conheci a Simone, não acredite, lá do Hospital São Paulo, quando meu filho passava ali por um tratamento e a gente se conectou. Nossa, isso foi lá atrás, meu filho já fez 20 anos, segunda-feira agora. E aí, Caramba! Sim, Ah, você tá... então, é muita coisa para falar, né? Tenho Conta... muita coisa para falar. Como vocês estavam falando de termostato, quando eu cheguei lá, eu estava com o termostato assim, não desregulado, quebrado, né? Aí eu ajustei, legal. Nossa, foi assim, o Tome as Rédeas, ele foi um divisor de águas na minha vida, né? Que eu destravei de um jeito que eu queria voar, entendeu? No entanto que
o que você falou de usar com a minha amiga, eu comecei a ver que ela estava numa situação bem ruim, assim, bem chateada e que não conseguia fazer as coisas não aconteciam. E eu falei para ela, qual que é a sua meta? Ó, E aí ela falou assim, eu queria trabalhar no Facebook, né? Eu falei assim, beleza, essa é a sua meta, é isso que você quer? Beleza, então vamos lá, você vai trabalhar lá. E eu comecei a aplicar todas as ferramentas que eu aprendi, né, no curso. E todos os dias lá não deixava a peteca cair, falando para ela, meu, tem que ser grata, vamos lá, gratidão, né? Aplica isso, faça isso, porque você vai ver as coisas acontecendo. E aí passou um tempo muito curto, por sinal, foi muito rápido. E aí eu falei, você vai mandar, né? Mandou o currículo, chamaram ela para entrevista, ela fez a entrevista, foi para dinâmica, passou em tudo, enfim, foi trabalhar lá. E ela não acreditava. Ela falou, meu, eu preciso disso para minha vida. Porque é muito sério. Você começa a aplicar e, assim, na minha vida mesmo, eu comecei a conquistar coisas que nem dinheiro para comprar eu tinha, eu consegui comprar, entendeu? Então, assim, é muito sério, é muito legal, assim. E até hoje eu sou muito grata por isso, porque eu destravei de um jeito que eu tenho coisas hoje que eu nunca imaginei que eu ia ter, entendeu? Então, assim, é muito legal. É muito poxa, gostoso e assim, você quer fazer para as pessoas, né? Tem pessoas que têm meio assim, são meio rígidas, né, para as coisas, né? Mas assim, quem aceita e põe em prática, você vê a coisa acontecer, é muito nossa. legal. Ô, Si, sabe que a parte mais gostosa, gente, eu vou falar para vocês. Eu agora, desculpa, mas Meu primo entrou na meu live aí, primo ó. tá aqui. Como É vai? o É o Rodrigo. Rodrigo. Oi, É. Rodrigo, tudo bem? Muito prazer, viu? Muito prazer. Olha, eu falo para vocês uma coisa. Em 2016, tá? Quando eu passei por uma Uhum. situação de vida que, num primeiro momento, eu falei, nossa, tiraram meu chão, mas eu falei para mim mesma ali naquele momento desafiador, e eu falo de um divórcio ali com meus Uhum. filhos, tudo mais, eu falei, não, eu pedi isso para o universo. Eu pedi isso para o universo. E eu fui estudar. E aí eu fui estudar, e o que eu quero contar para vocês, Muito que bom. quando eu fui estudar, eu entrei na pós-graduação de conflitos, depois eu fui fazer a minha primeira formação em coaching, aí eu fui em programação neurolinguística, hoje pós-graduação em neurociência, enfim. E fui fazendo. A Maria Helena sabe que é uma buscadora, muita gente, o Rogério sabe. E assim, gente, o que é muito importante, né? O autoconhecimento é libertador. E eu vou contar para vocês. Quando uma moça ofereceu para mim um treinamento, e ela falou para mim o quanto custava lá em 2016, 5 mil e cacetada. Eu falava, você tá maluca? Eu tô me divorciando. Ó, eu vou reproduzir a minha fala da época, tá? Minha fala da Eu época, sei tá? porque. Ó, gente, em 2016 eu não falava palavrão. Gente, alguém printa a tela daí da cá. Em 2016, a Ah, Renatusca aqui não falava palavrão. Hoje eu falo com naturalidade, dependendo do contexto. Mas eu falei para ela, eu tô ferrada, eu tô saindo de um divórcio e não sei o quê, toda ferrada financeiramente, você tá pensando que eu sou o quê? Ela falou, exatamente por isso que você tem que fazer, porque isso vai mudar a tua vida. Gente, eu vou contar para vocês que ali o meu divórcio saiu dia 5 de maio, dia 23 de maio foi a primeira formação, porque eu fiz já 11. E assim, para ter uma outra, tá? Que eu só tive no ano passado, foram mais de 600 horas comprovadas. Fiz prova em Harvard. E aí eu conto para vocês o seguinte: o mais importante disso, tá? Eu peguei essa moça. Teve um momento ali em que eu vivi uma catarse. Eu juro, eu vivi uma catarse. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse falar no auditório na frente de 80 pessoas. E aí eu me emocionei. Aí o pessoal começou, fala, refala aí. Eu pedi para falar. Aí eu pedi para falar e aí eu falei, gente, eu juro, eu tive uma catarse, fiquei emocionada, comecei a chorar de emoção e uhum. alegria na minha descoberta.
Eu falei, gente, eu acabei de descobrir que eu entreguei meus sonhos nas mãos de outra pessoa. E a única pessoa que é responsável pela minha felicidade, por tudo que eu quero realizar, sou eu. Gente, isso é Verdade. muito libertador, né? Então, Totalmente. bem-vindos todos vocês. E aí, eu falo assim, aquilo foi tão libertador, porque mudou minha postura no mundo, para minha vida. E aí, e foi aquilo que me permitiu. Aí eu volto para 2016. Imagina eu praticando a gratidão com o pai engenheiro. Se o André Valente estiver aí, ele é sobrinho da esposa do meu pai. Você imagina? A Simone foi numa palestra lá no Sesc que Fui. tinha inscrito 120, mas enfim, estava muito frio, né? Ou seja, a minha mãe foi à palestra, minha mãe estava viva, né, naquela É época. verdade, E a verdade. sua amiga do Facebook foi à É, ela palestra. foi também. Devia Ela foi ter, também. devia ter falado mais com ela, né? Mas o que tem de importante quando eu falo? Ó, o que eu quero de verdade, bem, ó, gente, é muito. Eu quero abraçar todo mundo. Eu sou muito sinestésica. Aprendi muito também. Que Maravilhosa. não dá para abraçar todo mundo, né? Mas o que eu quero contar para vocês? Lá em 2016 para 2017, quando eu fui montar, eu modelei um grupo com ferramentas de neurociência, com ferramentas de psicologia positiva, ferramentas do coaching, da PNL. E eu fui ali de conflitos, não importa, gente, mas foi com muito amor, com muito carinho. E aí só que eu ampliei, a gente põe um temperinho, né? Mas aí Eu vou ter que fazer de novo, então, né? mas aí eu quero contar para vocês qual foi a fala do meu pai. O meu pai virou para mim e falou assim: Renata, tá biruta? Tá biruta? Você saiu de um divórcio toda ferrada, filha. Um engenheiro falando para a filha, tá? De 49 anos, hoje eu tenho 55. Feliz que só, a vida 1000 vezes melhor. Agora imagina o meu pai falar assim: Renata, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro vai sair? E a minha resposta para o meu pai foi a seguinte: olha aqui, pai, se você for falar disso, a gente não conversa, paramos por aqui, tá? Porque o meu presente de Natal é que, ao término desse trabalho com esses grupos, aos sábados, que todas as pessoas saiam dali empoderadas de quem elas são, internalizando aquelas ferramentas, apostila, tudo que eu montei com o maior amor, mas o meu presente é ver as pessoas. Gente, então eu falo para vocês, a Ana tá aqui. A Ana hoje ela é palestrante. Maravilhosa, Ela hoje, maravilhosa, o que ela maravilhosa. traçou, ela realizou. A Simone tá aqui. Então, assim, pô, olha O quanto nosso grupo é maravilhoso. Aquele grupo, assim, cada semana era uma Não, energia, então, assim, aí a gente diferente, vê maravilhosa. A Glorinha, olha só, Nossa, maravilhosa, a Glorinha era a Glorinha. nossa mascote. Quantos anos a Glorinha tem hoje? Né? Então, quando a gente vê Verdade. isso, o que eu quero dizer para vocês, hoje eu vou eu vou te fazer uma pergunta. Se você deixar o mundo na semana que vem, você vai deixar tranquilo? O que você precisa realizar? Por quê? Porque eu vou falar para vocês, eu me encontrei quando eu passei por uma situação de dor que, no fundo, me lapidou, me libertou, me proporcionou eu me reencontrar, eu me reconectar com quem eu sou. Entende? É verdade, é verdade. Maravilhoso isso, E é muito isso nas bom. empresas, quando você trabalha isso com liderança nas empresas pequenas, médias, grandes. Olha, então, assim, é isso. Eu só quero que, para mim, lealdade, transparência, né? É muito importante, são valores inegociáveis. Aquele workshop do líder positivo também foi Que foi no maravilhoso. Hotel Muito Centro de bom. Paulista, né? Foi muito Que bom bom. também. Eu Muito acho que, bom. assim, uma das melhores coisas é a gente realmente... Ó, e hoje eu tenho que contar para vocês. O Bruno, que foi do grupo de Ah, eu 2019. lembro dele. Você lembra do Bruno? O Bruno hoje me Lembro. mandou uma mensagem. Ele queria estar aqui. Ele queria estar aqui. E ele falou para mim, Rê,
aquilo ali virou a chave da minha vida. Eu falei, você me autoriza a falar? Ele já falou algumas vezes, mas eu falei, eu só vou falar se... Ele, não, pode falar para a turma, pode falar. Eu falei, você me autoriza? Ele, mega autoriza. Ele escreveu que autorizava. E aí o Bruno entrou no grupo, e o que eu falei para as pessoas, quando nós começamos a usar as forças, a usar toda a ferramenta, traçando tudo ali de modo neurologicamente correto, estruturado. Se você disser para mim, Renata, você faz isso em uma palestra de 2 horas? Não, não, não. Você faz 4, 5, 6? Não, não faço, não. São 7 semanas, no mínimo, não é verdade? Maravilhosas, maravilhosas. Não Todo é, mundo senão, deveria fazer, porque é porque maravilhoso, senão a gente. É gente muito está bom. enganando, senão a gente está enganando e não é essa a proposta, né, Si? Então, É é isso verdade. que eu quero dizer. O Bruno, quando entrou, falou para mim, Renata, essa é a minha última chance, eu tô para ser pai de novo, é o último dinheiro que eu tenho na vida, eu preciso que dê certo. E a gente conversou antes e eu falei para ele, meu querido, eu vejo, por tudo que nós conversamos, a gente avaliou os valores, os porquês, o que ele alcançaria com aquilo, perdas e ganhos. E olha, eu vou falar, o Bruno, eu falei, você fica frio, porque já deu certo. Porque o cara, além dele se autorresponsabilizar, porque esse mérito não é meu. O mérito é da Simone, o mérito é da Ana, o mérito é da Carla, o mérito é do Bruno. E é isso que faz o meu olho brilhar e o meu coração pular. Porque isso é a verdade que eu descobri na psicologia positiva. Isso é o meu propósito, a minha missão. Não se trata de mim, se trata de eu ser veículo. Veículo, para quê? Para levar e ser parceira de pessoas, equipes, empresas, a fim de que cada um possa se tornar um organismo de florescimento humano. Isso é possível, gente, isso é mega possível, isso é uma realidade que eu vejo, né, Si? Então, o Bruno, só para vocês saberem, isso mesmo, Rogério, instrumento, veículo. E aí, nesse mundo em que a gente entende, se a Maria Helena estiver aí ainda, nós somos uma rede. Não tem outro. O outro sou eu. O que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Eu faço para o planeta, para mim. Então, assim, numa boa, todos nós merecemos viver uma vida com sentido, significado, leveza, do jeito que você desenhar para você, não eu, é você. Verdade. Cada um de nós, né, se é o seu projeto. É verdade, né? Então, assim, é bem particular, né? Cada história é bem particular, né? só que a gente se fala, pergunta para mim todas as vezes que quando alguém, eu acompanho as pessoas, gente, não é porque eu sou aquela, eu vou usar uma expressão, tá? Aquela pentelha chata que não, eu acompanho as pessoas porque a gente estabelece um vínculo. Eu já trabalhei com grandes empresas com 10 grupos de 24 pessoas. Por quê? Ai, mas monta de 50. Não, 50 compromete o resultado do trabalho. Eu só monto o grupo de até 26 no máximo. No máximo, mais que isso não. Porque o que eu quero é o resultado. E aí, quando eu vejo anos depois, o Bruno, por exemplo, o que a gente falou? A gente começa a perguntar. Quando você começa a usar as técnicas, as ferramentas, junta tudo, né, Rogério? Junta tudo. A gente começa a usar, e eu falei sempre para as pessoas, a pergunta que a gente faz é: o que mais de bom virá? E isso é o círculo virtuoso que se manifesta. E aí você começa a ver nos grupos, não é assim? Você começa a ver a Simone comprando carro, o Rui, que estava numa situação toda apertada, Verdade. viajou para Disney com a família toda. Né? Aí o Bruno, que chegou a perder o emprego, foi desligado no grupo de 2019. O que aconteceu? Ele foi desligado, foi contratado pelo dobro. E aí, gente, na pandemia, o cara abre uma empresa e no ano passado ele faturou mais de 1 milhão. E ele falou e me autorizou a falar isso aqui. Então, fala sério. Isso é um presente. Top isso demais. É parabéns para vocês. Mas então, aí eu falo para você. Se você abrir comigo aqui, eu não sei agora... Carla, socorro, me ajuda. Eu pareço uma criança. Eu estou em fase de... eu estou sempre aprendendo, tá? Então, eu quero... Agora é assim,
eu não sei se agora eu tenho que primeiro dar tchau para você. Eu tenho medo de você sair. Eu tenho medo da Simone sair e cair. Eu tô meio assim. Eu só sei que agora eu não tô vendo possibilidade de eu compartilhar uma ferramenta. Mas, assim, compartilhar uma tela. O que eu queria dizer, né, Si? Primeiro, eu quero te agradecer. A Simone, assim como todas as pessoas, cada um tem um lugar especial, né? Cada um tem um lugar especial. Cá, eu preciso de uma forcinha. Eu não sei como é que eu vou compartilhar a tela aqui. Olha assim, eu preciso de assistência. eu preciso de ajuda. Ô, Si, eu vou te contar. Quarta-feira, eu fiquei tão feliz porque eu fui compartilhar o depoimento do Caco, que ele vinha aqui, mas ele estava em aula. Aí, quando eu fui fechar, eu fechei a live, gente. Aí eu morri de rir, porque a gente estava quase terminando. Mas eu ri. Eu falei, gente, eu acabei de aprender uma coisa. Ah, se precisa sair? Tá. Vamos sair, então. Eu quero, primeiro, quero te agradecer. Eu quero Imagina, é sempre um prazer. Para mim também é, sempre. E sempre que houver oportunidade, e a gente vai ter muita coisa para falar, porque tem muita Com certeza. Tem muita surpresa para vir. Quero participar de tudo, hein? Tudo Tá que tiver. Tá. A gente não vai se desgrudar tão cedo, né? Ó, 2017, né? 18, 19, 20, 21, 22, vai fazer 6 anos esse ano. Então é muito legal, é muito bacana, é muito. Isso é muito legal. Você tá de parabéns. Depois que obrigada, imagina. Então eu quero te agradecer. O céu é o limite. Um beijo muito grande. Um beijo enorme no seu coração. Pode tirar um print aí, viu? Alguém. Porque vou tirar aqui, peraí, deixa eu tirar. Tem um lugar especial na minha vida. Obrigada, Cid, de coração. O mais importante é assim, você tá de parabéns, porque você é responsável por isso. Mas 6 anos depois, quase 6. Ah, não, mas eu tenho que agradecer a você, porque se eu não tivesse entrado no Tome as Rédeas, eu ia estar ainda na caixinha, aqui, entendeu? Eu dei a mão, puxei, você agarrou, você pegou e fez. Pronto. Porque eu vivia dentro de uma caixinha, meu. Eu não sei como que eu consegui sobreviver até aquele dia. Sei, gente. Olha, eu te adoro, te amo. Muito obrigada. A gente vai se falar e você se cuida. Depois a gente vai conversar a melhor notícia, tá? Beijo, fiquem com Deus. Grande. Eu tô aqui, vou ficar na live ainda. Combinado. Obrigada. Nada, imagina. Obrigadão. Tchau. E aí, eu quero assim, quando eu digo que é um resultado que é sustentável, que é perene, né? No tempo, é isso. Olha o que a Carla escreveu